Meu nome é Alessandra Vick e no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber Quitéria Pérez, juíza em Blumenau, com 3 pós-graduações na área jurídica, mestrado e agora um novo desafio, graduanda em psicologia. E é justamente sobre isso que falaremos hoje, onde a psicologia encontra o direito. Sejam bem-vindos ao bate-bola de hoje. Eu tenho o prazer de receber a doutora Quitéria Pérez, uma grande amiga que o direito, que a mediação de conflitos nos deu e que eu tenho que falar, senão depois ele assiste a gravação e diz que ele tinha um pezinho aqui. Então, meu pai que nos apresentou, eu sou muito grata por ter feito esse link e desde então não larguei mais. Então, agradeço imensamente por ter aceito o convite. Sabe que é uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por você como pessoa. Então, eu estou muito feliz em recebê-la aqui hoje nesse canal. Então, muito, muito obrigada. Eu compartilho dessa felicidade, porque compartilho, né, com muita alegria dessa amizade. Uma amizade que realmente começou com o Dr. Guido, com os eventos em Itajaí, e que, claro, a identidade nos aproxima tanto de sonhos em comum, de inquietações em comum, que é claro que a gente não largaria mais as mãos, né? Então, muito obrigada pela oportunidade também, Ali. Eu que agradeço. Até aproveito para compartilhar que antes do canal nascer, foi com você que eu fui desabafar e fui falar desse projeto. E você, como sempre, com um coração gigante, me apoiou e até colocou o seu estúdio à disposição. Então, agradeço imensamente por tudo. Maravilhoso, teu canal está lindo e as informações que você tem trazido têm sido muito construtivas. Eu fico muito feliz por isso. Obrigada. Seguimos juntas nessa caminhada Isso, em prol da isso. pacificação, em prol da mediação de conflitos. Então, vamos começar agora. Eu adoro começar com uma pergunta assim mais pessoal, para quem está nos vendo, conhecer um pouquinho mais da doutora Quitéria Pérez, que eu aqui acabo tendo pela intimidade, chamo pelo próprio nome, mas de forma alguma isso é por questão de não ter respeito, pelo contrário, é um carinho enorme que tenho mesmo. Então, eu gostaria já falei um pouquinho da sua bio, de forma resumida. Agora eu queria que você contasse um pouquinho quem é a doutora Quitéria Pérez, para além do currículo. Eu vou responder a sua pergunta dizendo quem é a Quitéria, né? Porque essa é a proposta, né? Exato. Pois é, eu acho que a Quitéria é uma menina que cresceu cheia de sonhos movidos por inquietações. E foi assim que eu fui buscando meu lugar ao sol, e esse lugar é inconstante, justamente porque as demandas, as necessidades vão mudando com o tempo. Só que num olhar para trás, eu percebo na jornada de vida dessa Quitéria muitos pontos de felicidade, que são resumidos em conquistas, momentos, relacionamentos que fizeram muito sentido e pelos quais eu tenho uma gratidão, um amor assim infinito. Essa Quitéria escolheu o caminho do direito, depois exerceu um tempo a advocacia e, inconformada com algumas questões dentro do sistema de justiça, pensou, por que não o judiciário? E foi assim que, então, essa Quitéria prestou o concurso para a magistratura e, desde 1998, estou atuando na magistratura. E, dentro da magistratura, eu venho continuando a estudar, por meio de cursos comuns e também pós-graduação, enfim, na vida acadêmica, tento compreender melhor as relações, inclusive as relações que se passam dentro do âmbito do Poder Judiciário, porque são as mesmas, a gente está falando de relacionamento humano, não precisa ser diferente dentro do Poder Judiciário. Então, a atuação humanizada do Poder Judiciário tem sido o meu foco, e não à toa eu acabei por trilhar mais firmemente esse caminho da mediação, porque é nesse caminho que a gente percebe que a humanização está mais presente. Essa Quitéria também, Ali, gosta de tirar dúvidas estudando, então esses pontos de interrogação vão me movimentando, e foi assim que recentemente eu assumi um desejo que já trazia comigo há muito tempo de cursar psicologia. Hoje eu estou no 4º semestre, extremamente feliz, sou uma acadêmica muito motivada dentro do curso de psicologia e muito grata por cada aprendizado. E no plano pessoal, casada, desde 1996, tenho 4 filhos adolescentes, né, um deles já adulto, então a vida não tem rotina, a vida é cheia de novos momentos e surpresas a todo instante. Agradeço por ter compartilhado um pouquinho mais sobre você.
E agora, sobre justamente esses pilares, né? Esses diferentes pilares que você consegue, de forma tão admirável, administrar na sua vida, que é a questão da família, é dando formação, como juíza, estimulando também a mediação de conflitos, a pacificação. Até aproveito para indicar, para quem ainda não leu o livro da Quitéria, que é Vamos Conciliar. Então, como consegue ser tanta uma só? Como consegue equilibrar isso tudo? Compartilhe um pouco nesse sentido. Sabe, Ali, teve um dia que foi muito engraçado, que logo bem cedinho, uma grande amiga me ligou, e ela tinha os filhos pequenos, assim como os meus eram pequenos ainda, e ela me ligou bem cedo, dizendo assim, olha, essa noite eu pensei muito em você, e desculpa estar ligando tão cedo, mas eu preciso te fazer uma pergunta. E aí eu fiquei, assim, curiosa, qual seria a pergunta? E a pergunta era justamente essa, como é que você consegue? E eu, com muita naturalidade, te digo que eu simplesmente não consigo. Ou seja, eu passo pelos mesmos problemas que as pessoas passam, muitas vezes correndo atrás das coisas, tentando administrar as prioridades, evidentemente, mas nem tudo sai perfeito. Eu sigo o lema do antes feito que perfeito, quando é alguma coisa que eu não quero deixar de fazer. É claro que há certos desafios, certos propósitos que você lapida tão bem que você quer o máximo possível próximo dessa tal perfeição, que é só uma meta. A perfeição faz com que a gente se movimente em direção a ela. Ela não é um destino propriamente, porque o que é a perfeição? Não sei. Ela pode ser alguma coisa para mim, diferentemente para você. Mas aí é curioso, porque nas férias de janeiro, Ali, eu li um livro chamado A Única Coisa. Depois eu li um outro livro chamado Minimalismo. E aí eu percebo que todas as orientações que a gente recebe são no sentido de focar ao máximo a nossa atenção em algo. E quanto mais você focar nesta única coisa, melhores e maiores serão as suas energias em direção a esse propósito. Evidentemente, a chance disso dar certo é muito maior. Então, eu concordo com essa literatura, com essas dicas, e aí eu penso, bom, então vamos ver o que eu posso retirar. Bom, eu sou juíza, muito feliz, realizadíssima. Eu sou mãe de 4 filhos, muito feliz, até porque é um estado que não se abdica, né? Eu sou professora, mas eu amo magistério. Ah, mas eu coordeno a escola da magistratura, adoro estar em contato com os alunos que se preparam para o concurso da magistratura. E aí tem a psicologia, são os meus momentos de êxtase, quando eu me aproximo do estudo com o ser humano. Então, resumindo, eu diria para você que o segredo é aquele que você conhece, que todas as pessoas conhecem também, quando fazem com amor. Tudo isso que eu faço com muito amor. No momento que eu estou fazendo, eu me sinto muito feliz por aquilo. Então, a partir daí, eu vou priorizando aquilo que precisa ser feito antes, mas sem deixar de fazer cada uma dessas coisas que me faz, assim, muito feliz. Isso realmente dá para sentir a distância. É, de coração e com toda sinceridade, dá para sentir o quanto você se dedica em cada um desses pilares, o quanto cada um deles é especial, e é isso que é tão admirável. E realmente, eu acredito muito nisso, e até tem um trecho do poema de Fernando Pessoa que fala justamente isso, ser todo em cada coisa. Isso. Nós podemos não ter apenas um foco na vida, mas naquele momento estou 100% naquilo. Isso. E eu acho que isso ajuda muito para conseguir bons resultados e para estar numa entrega total naquele momento. E depois nos preocupamos com o próximo ponto, com a próxima prioridade. Então, acredito que isso também vai ao encontro do que acabou de comentar um pouco sobre essa forma de equilibrar todos esses pilares. E sabe, Ali, quando a gente fala assim, parece que a gente está falando do tempo das coisas, do tempo desses desafios. Ah, porque tal tarefa tem que ser feita até tal dia, né? As coisas por si só têm prazos e a gente procura respeitar. E isso faz com que a gente coloque todas as tarefas numa ordem de prioridade, planejando o que vai fazer para o dia seguinte, para a semana, para o mês. Só que eu queria dizer que tem o nosso aspecto também, como nós nos sentimos, porque as tarefas nos proporcionam emoções. Então, tem determinados momentos, às vezes tarde da noite já, eu estou fazendo alguma coisa e eu me percebo tensa, preocupada com alguma coisa, porque é claro que no mundo do direito a gente vive muito próxima dos problemas, e nem todos os problemas encontram na lei uma solução, e a gente acaba se envolvendo com isso na busca da melhor solução possível. Então, em algum momento, às vezes tarde, eu me sinto assim,
às vezes um pouco angustiada, e aí eu penso comigo, o que que eu poderia fazer que me proporcionaria essa alegria interior, essa satisfação? E aí a gente tem tantos projetos maravilhosos, como a roda de conversas aqui com os nossos conciliadores e mediadores, o projeto Pouparte, que leva essa conscientização quanto ao consumo consciente para as pessoas em geral. E aí eu me vejo criando, né, novas oportunidades com todos esses projetos e vendo aquela arte pronta, divulgando essa arte para as pessoas, percebendo o quanto o benefício social é inimaginável, porque a gente não tem ideia do quanto todas essas noções, esses insights alcançam as pessoas, né? Servindo mesmo como exemplo construtivamente. E aí eu me sinto extremamente reconstituída, sabe? Então as emoções boas vêm também a partir daquilo que a gente faz. Com certeza, acaba servindo de motor para motivar ainda Isso, mais para seguir isso, adiante. Então, com certeza, cada projeto desse deixa inúmeras pessoas isso. motivadas para seguir ainda mais, criando e aumentando essa rede. Você é um grande exemplo disso, né, Ali? Você é um grande exemplo. Outro dia eu entrei no seu canal para assistir a última palestra, que é o último encontro, né, esse bate-bola, e eu fiquei encantada. Nossa, eu não consegui parar de assistir, assisti até o fim. Eu estava na cozinha, deixei ali rolando, os filhos entram, assistem, e aí eu me motivei a ver as outras entrevistas, os outros conteúdos que você tem postado. A gente não tem ideia de até onde isso alcança, mas o importante é que alcança, né, que se prolifera no tempo entre as pessoas. E isso é o suficiente para a gente continuar fazendo, né? Com certeza. Esse projeto nasceu assim, sem pretensão. A ideia é tentar Uhum. ajudar, tentar trazer um pouquinho mais de pacificação, de uma comunicação construtiva, de tentar resolver Sim. cada um por si os seus conflitos e, Uhum. quando não for possível, buscar ajuda para conseguir. Mas trazendo essa Isso. ideia de autonomia, essa ideia de autorresponsabilidade, que é algo que eu sinto que falta muito na nossa cultura. E falando agora Brasil e Uhum. Portugal, que é onde eu tive um contato um pouco maior. Não sei Uhum. o que você pensa sobre essa questão da autorresponsabilidade, dessa cultura de delegar para um terceiro, é para a Nossa. mãe, para o juiz. Também como juíza tem Uhum. muitas Uhum. experiências e histórias que talvez escolha alguma para compartilhar aqui. Nossa, essa tua pergunta me toca profundamente, porque eu acho que ela me move muito nessa caminhada que a gente tem feito. Porque quando a gente fala da mediação, a gente está oportunizando um espaço e um momento, as condições adequadas para que as pessoas lidem com seus conflitos, para que elas olhem para aquilo que sentem, para que elas identifiquem alternativas e que elas escolham a alternativa que entenderem ser melhor para a vida delas naquele momento. Então, aí tem um projeto pedagógico mesmo, da noção da autorresponsabilidade. Porque quando a pessoa passa por esse processo de mediação, ela aprende a lidar com o conflito de um modo diferente, como talvez não tivesse feito antes. E eu tenho certeza que isso vai se proliferar, porque a pessoa é mãe, né, ou é pai, ou é amigo, acaba falando para as outras pessoas e acaba agindo assim também nos seus próximos conflitos. Então, Ali, dentro da magistratura, a gente recebe processos onde alguém vem reivindicar um direito e a outra pessoa se defende. Bom, depois dessa defesa, tem a réplica também, e lá na frente a gente se encontra numa audiência. Normalmente é uma audiência de instrução e julgamento, onde são colhidas provas. Eu sempre começo as minhas audiências, seja qual for, pode ser uma audiência de justificação, de saneamento, de instrução e julgamento, não importa o tipo de audiência. Ela sempre começa com a oportunidade do diálogo, e a gente chama então de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, naquele momento inicial, eu converso com as pessoas, explicando que elas têm ali sim uma oportunidade de conversar sobre tudo que está acontecendo, ainda que elas olhem para mim vendo o juiz, ainda que elas tenham chegado lá tensas, sabendo que as testemunhas estão lá fora, porque todo esse ritual é uma solenidade, a audiência faz com que as pessoas fiquem muito paralisadas, como se não pudessem nem falar. E aí a gente já modifica isso para dizer, não, esse é o momento em que nós podemos conversar. E aí, algumas vezes as pessoas aproveitam essa oportunidade para isso.
Veja, há situações em que no início da audiência os advogados dizem que já conversaram bastante, mas que nesse caso não tem realmente possibilidade de acordo. E eu sempre pergunto para os advogados se eu posso, apesar disso, compreendendo o esforço dele que já teria feito, se eu posso consultar as partes sobre isso. Eles normalmente dizem que sim, e eu pergunto para as pessoas se elas querem conversar um pouquinho sobre aquele conflito antes da audiência propriamente dita. Eu não recebi um não ainda. As pessoas sempre querem conversar mais um pouquinho. Para falar, né? Isso. E em contrapartida, eu vivi situações em que, ao falar isso para as pessoas, a pessoa olha para mim e diz assim: Excelência, eu prefiro que a senhora julgue. Assim, a pessoa se fechou desde o momento em que eu estava falando sobre essa oportunidade, porque ela veio com o propósito de sair dali com uma decisão judicial. Lembrando que essa decisão judicial é utilizada como, muitas vezes, uma arma diante de uma situação em que a pessoa entendeu ser vítima, né? Necessariamente a decisão não vai trazer para ela aquilo que ela buscava. Às vezes, sim, às vezes não é viável. Por isso, a gente tem um número de execuções tão grande tramitando no judiciário e com muita dificuldade. As pessoas sabem disso, né? Mas, enfim, as dificuldades são próprias do contexto. Mas eu tenho para mim que a noção da autorresponsabilidade é o grande insight que a pessoa pode ter ao passar por esse processo, que eu nem diria só de mediação, eu diria um processo de entendimento, de expansão da consciência. Veja, Ali, eu recentemente concluí um curso de aprofundamento em círculos de construção da paz, pela Ajures, lá do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que para entrar num círculo de construção de paz, próprio da justiça restaurativa, a pessoa precisa admitir que ela tem uma parcela de responsabilidade. Admitir para ela, não se trata de falar em culpa, ninguém quer falar em culpa. Mas se eu não admito que tem uma parcela da responsabilidade, eu nego a mim mesma a oportunidade de crescer, de melhorar. E dentro da psicologia, eu tenho encontrado todo o suporte teórico para isso, todo. Por exemplo, recentemente, a gente começou a estudar sobre psicodrama, e o psicodrama é baseado nesses pressupostos, na importância do aqui e agora, como o intervalo de tempo mais importante que existe na nossa vida, com a tomada de consciência e com a captação da sua própria responsabilidade. A partir daí, os movimentos são construtivos, né, em prol de uma solução. Porque assim eu deixo de tentar achar um culpado, tentar terceirizar aquilo e passo de novo a ter rédeas sobre a minha vida. Eu posso decidir para fazer diferente daqui para frente. Né? Isso. Ali, inclusive, é uma mudança de pensamento, de atitude. Muito grande, muito grande. É uma mudança cultural que começa aqui, dentro de cada um de nós. Naquele exato momento que eu olho para o outro e digo você. Por isso, no ambiente da mediação, a gente pede que a pessoa fale na primeira pessoa. Eu me sinto, eu gostaria. Porque ninguém pode dizer que não é verdade. Quando eu digo que eu me sinto de um modo, eu me sinto. Ninguém tem como contestar aquilo. Mas se eu disser para você que você nem se sentiu preocupada comigo numa determinada situação, eu posso ter suposto isso, né, imaginado, mas só você sabe se você se preocupou ou não, até porque a forma que as pessoas têm de exteriorizar é diferente para cada uma, né? Mas o que eu queria dizer é que, há algum tempo atrás, eu apresentei um TEDx aqui em Blumenau, e aí eles me pediram para falar sobre algo que pudesse ficar como um legado, como um depoimento importante para as pessoas. E eu me vi pensando, que mensagem eu poderia passar que fosse mais útil nesse contexto que a gente vive, onde as pessoas não assumem normalmente a sua responsabilidade. E aí, justamente, eu me vi falando, sim, como juíza e como mãe, mas falando para os pais. Por isso eu falei sobre como pais somos muito juízes, porque eu tento incentivar os pais a não apontarem a solução tão imediatamente para um problema, mas sim antes a ouvirem os filhos, até para eles passarem por esse processo de verbalização. A gente sabe que o simples fato da palavra circular já cura muito. Às vezes tudo que o filho queria era ter a oportunidade de falar. E a gente também acaba por educá-lo nesse sentido, uma educação para a resolução construtiva dos conflitos. Esse filho vai crescer e vai ter muitos outros problemas, e ele lá na frente não vai ter a mãe ao lado, ou o pai, para dizer o que fazer.
É bem isso que você falou. A terceirização é um modo de agir que a gente pode evitar se a gente perceber que nós temos a capacidade de lidar com esses conflitos. A emancipação nesse sentido é o grande ganho que a mediação traz. Então, eu confio imensamente nisso. Eu ainda não sou mãe, mas posso dizer que essa questão como filha realmente é algo desafiador, tanto para o filho em não deixar o outro decidir, começar a assumir a responsabilidade, quanto para os pais em não decidir de primeira, né? De dar oportunidade, de dar as ferramentas para que nós cheguemos lá sozinhos. E é por isso que eu acredito que a mediação de conflitos escolar ela é tão rica, porque ela trabalha dando essas ferramentas para as crianças, para os adolescentes, enquanto eles estão nessa construção. Então, depois, quando forem profissionais no mercado de trabalho, quando forem pais, vão pensar e agir diferente no conflito. Claro, e é aquele momento em que eles estão vivendo a infância e a adolescência, que é justamente uma fase de transição, em que eles estão formando a própria personalidade. Então, eu diria que essa disciplina deveria ser fundamental, e não uma, mas um espaço em cada semestre da vida das crianças, porque isso sim é capaz de mudar uma cultura. Então, confio muito nisso e acredito que a gente, num futuro próximo, vai vivenciar essa realidade, sabe? Eu acredito que essa cultura vai alcançar as escolas, porque é o único modo que nós temos de alcançar uma transformação mais efetiva para o futuro. A longo prazo. Isso. E aí, sobre esse tema, fico até feliz em falar sobre o Rio Alegre, que é o instituto que nós estamos agora. Ele já existe no papel, estamos construindo agora para colocar em prática, mas com a pandemia isso acabou mudando um pouco os timings, mas que ele vem justamente com essa perspectiva, com esse olhar de dar ferramenta às crianças, dar ferramenta para que elas consigam resolver os conflitos, mudar essa cultura dentro da escola, que paralelamente nós vemos o impacto que isso causa dentro de casa, que os pais começam: nossa, mas meu filho está agindo de forma diferente. Nossa, mas o que está sendo feito? Isso vai impactando toda a sociedade como um todo. Então, é lindo de ver os testemunhos de outras escolas que têm essa experiência, essa vivência. Depois falarei mais sobre essa questão, mas só queria... Mas é fantástico, eu sou encantada com esse projeto, porque vocês aliam essa cultura da paz ao esporte e à arte por meio da música. Meu Deus, são as facetas mais lindas da vida humana, que conectam as nossas emoções com as nossas tomadas de decisão na vida, porque a gente toma decisão da hora que acorda até a hora que vai dormir. E os adolescentes também, todos tomamos decisões. Então, eu diria que é ouro puro aquilo que vocês fazem lá, sabe? Parabéns. Obrigada. E é juntando ainda tudo isso com a natureza, com a horta comunitária, então é essa ideia de colaboração em conjunto. Então, tem tudo para ser um lindo projeto mesmo. Sim, já é um lindo projeto. Exatamente, é lindo mesmo. E é muito contagiante, porque quando nós falamos sobre eles, normalmente a outra pessoa também se empolga e deseja contribuir de alguma forma e vai criando ainda mais aquela rede que nós estávamos falando. E você percebe, Ali, como a gente muda quando a gente fala nisso? A gente começou a falar de adolescentes, aí você começou a falar do projeto, onde entra a cultura da paz, onde entra a arte, a música. A gente vai se alegrando, o nosso semblante muda. As emoções que tomam o nosso corpo são as melhores possíveis e a gente tem o direito de viver isso. Os nossos jovens, nós, todas as pessoas têm. Por isso, as próprias palavras que cercam o nosso dia a dia precisam mudar um pouco. A gente tem que falar mais sobre aquilo que nos dá esperança. Porque eu me vejo, às vezes, um pouco triste, sem saber por quê. Começo a recapitular o que aconteceu. Ah, eu assisti um noticiário. Ah, eu soube que aconteceu isso e aquilo. A nossa sensibilização vai se transformando, sabe, com tantas notícias ruins. Então, eu queria só usar esse seu exemplo para mostrar para quem nos assiste agora que sim, falar sobre as coisas boas, sobre as coisas que nos trazem essa alegria é muito importante. Isso precisa acontecer dentro de casa, isso precisa acontecer entre os casais, nas escolas, porque isso é construtivo, isso faz muito bem para o ser humano. A gente está falando em saúde emocional. Muitas vezes nós não temos o mesmo enfoque para o que corre bem, pelas conquistas,
ainda que pequenos passos a cada dia, e Sim. ficamos muito no que ainda não conseguimos, o que não conquistamos, o Isso, que deu de errado. E isso consome e impacta muito. Se teve alguma coisa isso. no trabalho, já vem o retribuindo dentro de casa, ou vice-versa. E aí vira uma bola. É muito. Isso, e você está desperdiçando tempo de vida, que é o principal valor que nós temos, É. tempo de vida. Um valor tão importante, a gente não sabe nem quanto tem, e a gente deixa de ser feliz sendo grato pelo que tem, para olhar o que falta. Quando a gente olha o que falta, a gente traz uma incompletude que é incompatível com esse sentimento de gratidão, de felicidade. E é puramente uma direção do olhar, né? Eu escolho olhar para o que me falta, ou eu escolho olhar para o que eu tenho. Por isso, aquela listinha da gratidão, que se sugere que ao final do dia as pessoas façam, aquilo é mágico, porque aquilo direciona o nosso olhar para aquilo que nos faz bem. E todos nós temos muitos, muitos motivos para nos sentirmos gratos. Verdade. E agora a pandemia, ela trouxe esse olhar também, né? De valorizarmos coisas que antes estavam deixando, nós deixávamos de lado, e agora passamos a pensar com um novo olhar, ter uma sensibilidade Sim, diferente, então sim, utilizando mais os outros sentidos, valorizando. Agora está sim. chovendo aqui, enquanto nós falamos, eu fico aqui ouvindo algo simples, como o barulho da chuva, essas coisas vão tocando mais quando estamos diante de situações desafiadoras. E essa questão da Sim. lista de gratidão é um exemplo de como algo simples pode mudar Uhum. completamente o nosso dia. E a vida vai nos proporcionando crises, né? Justamente para dentro dessas crises a gente lidar com as adversidades e aprender com elas, né? Por isso que a gente tem como claro que o conflito, a crise, a dificuldade faz parte da nossa jornada de vida. Desde que a gente nasce, para nascer, a gente sai do conforto do útero, da barriga da nossa mãe, para encontrar uma claridade no hospital, em qualquer lugar. E assim vai ser durante toda a infância, enfrentando adversidades. E agora, nesse momento da vida, a pandemia simplesmente coloca todas as pessoas dentro dos seus lares, tendo uma opção, a da convivência familiar. E como você vai fazer? Estando 24 horas com as pessoas que você ama tanto, porque antes não se estava 24 horas com essas pessoas. E aí você descobre o que você talvez passasse uma vida inteira e não descobriria, né? A gente outro dia se viu conversando sobre isso e os filhos começaram a relatar quantas coisas aconteceram desde a pandemia que não aconteciam antes. E relatando com alegria, puxa vida, agora a gente descobriu isso, a gente. E aí foram relatando quantas, entre elas, o bolo que eu aprendi a fazer, né? As minhas artes culinárias que não são as melhores, mas que quando faço alguma coisa tem significado para eles, né? São pequenos momentos, mas que fazem toda a diferença. E é isso que vai construindo essa nossa caminhada. É Realmente verdade. é isso que nos move também. E são esses desafios que você comentou, que também nos motivam a sair daquela zona de conforto. Porque senão fica sempre naquela. Isso. Não, quando tem o Uhum. desafio, quando tem o conflito, é uma oportunidade para pensarmos diferentes, uma oportunidade para. Então, não está funcionando. O que podemos fazer juntos para que daqui para frente isso possa funcionar diferente? Imagine se a vida fosse uma linha reta e plana. Você Não não teria tivesse. graça. Não, a vida você é levado numa montanha russa, né? Outro dia alguém comparou, Ali, a vida com aquele mapeamento do batimento cardíaco no hospital, não tem? A vida é exatamente isso. Quando a vida se torna uma linha reta e plana, porque acabou. É porque acabou. Então, quando a gente está lá em cima, feliz, e de repente se vê lá embaixo, mais preocupado, triste com alguma coisa, pode saber que depois você vai ter outros momentos que vão te tirar daquela situação. Eu espero que sejam momentos em que você já tenha levado daquela situação o aprendizado que aquela situação veio a te proporcionar. Porque tudo vem com um propósito. Nada, absolutamente nada acontece por acaso, né? Se nós tivermos esse olhar, será ainda mais construtivo e ajudará Sim, ainda mais no desenvolvimento, tanto profissional sim, quanto pessoal. sim. É a tomada de consciência, né? Lembra que eu falei, citando o exemplo do psicodrama? É o aqui e agora, é tomar essa consciência e trazer para si a autorresponsabilidade. Nossa, isso é tudo que a gente tenta difundir quando a gente fala sobre mediação, sobre solução de conflitos. E aí alguém que não concorda com isso
poderia pensar, mas espera aí, a psicologia está falando isso também. A justiça restaurativa está falando nisso também. Em todos os espaços onde se olha para o ser humano e se propõe primeiro um autoconhecimento, para depois alcançar um autodesenvolvimento, o caminho é esse, não tem outro caminho. É esse com pedras, tortuoso, com altos e baixos, com dificuldades onde você pensa que não vai conseguir, mas você vai conseguir, porque a força que você precisa habita dentro de você, dentro de mim. Basta que a gente acesse tudo isso que a gente tem. E é imensurável o nosso potencial, nem nós descobrimos, tem muita coisa por ser descoberta ainda. Verdade. E o que mais a psicologia, juntando com o direito, juntando com a mediação de conflitos, ela trouxe para você, para sua vivência, tanto profissional quanto pessoal? Ai, Ali, Muitas coisas. tantas coisas. Assim, as minhas aulas são repletas de anotações, né? Eu procuro anotar muitos insights que depois me levam a continuar refletindo sobre aquilo, porque a psicologia, ela não te traz conceitos, ela não te traz ideias prontas, ela te traz provocações de um olhar que normalmente a gente não tinha antes, agora um olhar mais consciente, e que nos leva a perceber um cenário diferente daquele que a gente via antes. É como se fossem outras lentes, entende? Então eu vou te dizer que com essas minhas outras lentes, que eu estou aprendendo a usar, porque eu estou só no quarto semestre ainda, né? Mas com essas lentes, eu vejo o ser humano como alguém completo, completo em força, completo em sabedoria, independentemente do nível escolar, independentemente da sua condição financeira, independentemente de qualquer coisa. Essa pessoa reúne, sim, todo ser humano, reúne dentro de si todas as condições que precisa para lidar com aquilo que a vida lhe proporciona naquele momento. Então, eu olho para a pessoa não como quem diz, eu vou te ajudar. Eu olho para a pessoa confiando que ela reúne todas as condições para isso. Só essa mudança de olhar já faz toda a diferença. É claro que daí eu passo a tomar um outro lugar. Não mais o lugar de quem diz, eu já sei o que você deve fazer, faça isso ou faça aquilo, vá para a direita, vá para a esquerda. E olha que nós fazemos isso com a melhor das intenções. Então, eu agora, mesmo que essas ideias venham, e elas vêm, né, involuntariamente, eu procuro me calar para permitir que a pessoa descubra. E aí eu descubro, sabe, Ali, que as perguntas exploram esses universos desconhecidos, sabe? E o que de mais importante a gente pode fazer para permitir que a palavra circule por esses caminhos, que são caminhos onde tudo vai se esclarecer para a própria pessoa que fala, é saber perguntar. Então, desenvolver essa habilidade de fazer perguntas numa postura de humildade e de respeito. Quando eu digo humildade, é no sentido de não se sentir melhor nem pior que a outra O pessoa. dono da verdade, como se só Isto, existisse um caminho isto, para o certo. isto. Exatamente. Então, a psicologia me ensinou isso e, principalmente, aquilo que eu falei para você antes, o poder que a palavra tem quando ela circula. Uhum. Gente, se só isso for absorvido da nossa conversa, eu tenho certeza que os filhos vão se sentir mais felizes por serem ouvidos por seus pais, que as esposas e esposos vão mudar a qualidade de relacionamento, porque vão perceber que se o outro quer falar, é porque para ele é importante falar. Ninguém fala algo que não é importante para si. Ainda que a pessoa que escute pense, não, isso aí eu já sei, isso não é importante. Não julgue. Que o não julgue vem da CNV, né, Ali? Que é um dos conceitos, das premissas que a gente adota, e as crianças, a gente continua chamando os filhos de crianças, né? Eles dizem assim, mamãe, mas você, como juíza, dizer para não julgar, como assim? Sim, eu, como juíza, aprendi que quando não estou atuando como juíza, devo incentivar as pessoas a serem quem são, e elas só vão conseguir terem toda essa autonomia e toda essa potência se eu respeitá-las sem julgar. Uhum. E como isso é desafiador no dia a dia, porque normalmente tudo está repleto de muita emoção. E muitas vezes as pessoas colocam o que é importante para elas, mas de uma forma que nós não conseguimos ouvir, justamente pelo tom de voz, ou porque colocou de uma forma que eu considero grosseiro, ou porque não falou eu me sinto assim, mas sim, você é assim, você fez isso. Então, assim, para quem está nos ouvindo, o que você dá como dica
para conseguir não julgar, para conseguir questionar de uma forma construtiva no dia a dia? Eu diria o seguinte: primeiro, conheça-se. É muito importante nós nos conhecermos, prestarmos atenção nas emoções que sentimos em determinadas circunstâncias. Eu quero voltar a falar sobre isso depois, Ali, porque é muito importante. Mas as duas dicas seriam, em relação a mim, a pessoa que nos ouve, conheça-se. E em relação ao outro, observe, mas observe com respeito. Você não precisa dizer nada além de dar a sua atenção. Deixe que a pessoa fale. E tem situações em que a pessoa precisa de ajuda. Ao invés de dizer, eu já sei, eu tenho uma ideia, eu posso te oferecer isso, eu posso te oferecer aquilo, ou você vai em tal lugar, e a gente começa a dar as nossas dicas, aspas, como soluções, eu troquei isso pela pergunta, como se fosse contigo, então, que nós estivéssemos conversando, eu diria assim: Ali, eu acolho tudo isso que você acabou de me falar com o maior respeito e como amiga eu quero te perguntar de que modo eu posso te ajudar para que você se sinta mais confortável nessa situação. Então eu deixo que você me diga o que você quer. Gente, eu fiz essa experiência algumas vezes, quando eu ainda estava testando isso para perceber se é assim mesmo ou não. As respostas que eu ouvi eram diametralmente opostas, muito diferentes daquilo que eu tinha imaginado que seria melhor para a pessoa. Muitas vezes ela diz: Quitéria, eu não quero nada. Se eu precisar, eu te aviso. Ou então ela pede alguma coisa, às vezes, muito mais simples. Então, esse é o respeito que eu desejo para as pessoas. Então, conheça-se e, num segundo momento, respeite. Prefira observar as pessoas contemplando o ser humano com a potência que ele tem. Todas as pessoas têm inúmeras razões para serem admiradas, todas. Assim como todas as pessoas inspiram outras pessoas muito mais do que elas imaginam. A pessoa que passa por você, Ali, numa determinada situação, você nem imagina, você está lá no supermercado ou cumprimentando uma pessoa e você não imagina como aquilo repercute para outras pessoas. Um exemplo: recentemente eu fui ao supermercado e nós compramos alguma coisa, era um domingo, carvão para fazer um churrasco. E quando a gente saiu do supermercado, eu estava com o filho, e o filho disse assim: Nossa, mamãe, eu estava na fila esperando e o senhor que estava atrás de mim, assim, bem alegre, disse: Puxa, vai sair um churrasquinho aí hoje, que legal. E aí ele disse como ele se sentiu tão bem com uma conversa vinda de alguém que ele não conhecia, num tom leve, agradável. Nós podemos viver assim, nós podemos fazer isso mais vezes. Então, é isso que eu desejo para as pessoas. E até uma frase que eu gosto muito da Maria Teresa de Calcutá, que ela fala, eu não me recordo agora o pé da letra, depois coloco nos Sim, comentários aqui, que é: não permita que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Então é um isto, pouco um mantra que eu busco na vida. É claro que a gente não isto, consegue fazer isso sempre, mas como é gostoso quando nós estamos na presença de alguém e essa pessoa teve o cuidado de se preocupar com isto, você. Ela teve o cuidado de tentar demonstrar atenção, curiosidade por aquilo que eu desejo. isto, Então eu tento retribuir isso também, ainda que às vezes isto, seja muito desafiador. Então fica essa reflexão também aqui para que nós consigamos ser esses instrumentos pouquinho a pouquinho. isto, E se a outra pessoa não estiver sendo, então que sejamos nós a dar o primeiro passo. isto. Sejamos nós a fazer uma pergunta sem julgamento, sejamos nós a escutar, simplesmente sem falar nada, sem sugerir, que é algo também muito desafiador. E aquela pessoa participando, se beneficiando dessa situação, ela vai experimentar algo tão bom que vai levá-la a agir assim também. É automático isso. Até pelo sistema de recompensa, né? A gente se sente tão feliz numa situação como essa que a gente quer viver novamente. Eu já mudei quantas atitudes minhas porque percebi outros comportamentos que eu admirava e eu passei a incorporar na minha vida e hoje eu me sinto muito melhor. Veja, aquilo que a gente falou, pessoas inspirando outras pessoas. E como isso é forte e contagiante, porque tem várias questões. Por exemplo, até um lado mais pessoal, eu tinha uma questão muito forte com meu irmão. Ele é 5 anos mais velho e nós temos comportamentos, personalidades completamente diferentes e vivências de vida diferentes. E por muito tempo isso acabou nos afastando. Não afastando ao ponto de Sim, briga sem falar, não nesse sentido, mas ao ponto de não ter uma relação tão próxima como nós poderíamos.
E Uhum. depois a mediação realmente foi um divisor de águas na minha vida, me ajudou a buscar cada vez mais, a ter aquele olhar. O que a outra pessoa tem que eu admiro, ou o que eu posso falar para outra pessoa que ela vai se sentir melhor, ou como que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer para que essa relação mude. E nossa, faz alguns anos que a nossa relação mudou completamente. Hoje ele é pai, eu sou madrinha da nossa querida Mariana, e a nossa relação é outra por isso, porque continuamos Uhum. pensando diferente sobre muitos temas, mas nós respeitamos isso, nós aceitamos as nossas diferenças, e como isso Sim. traz leveza, como isso Isto, ajuda e isto. acaba refletindo também nas outras relações ao redor. Então, também posso dizer na prática que essas pequenas ações fazem muita diferença. Mesmo com aquelas ideias que às vezes a gente pensa, mas a outra pessoa nunca vai mudar. Ah, mas porque isso foi sempre assim. Quantas vezes nós ouvimos? Uhum, uhum, Não, uhum. dá para mudar. Nós podemos ser o primeiro a tomar algumas medidas diferentes e aí percebemos que a outra pessoa também vai mudando. E assim vamos construindo juntos uma nova realidade. Toda mudança pode acontecer se você der o primeiro passo. Então, antes de culpar o outro ou achar que vai ser sempre assim ou que não vale a pena, o que que não vale a pena, né? Tudo vale a pena em prol de uma transformação como essa, independentemente, aqui a gente está falando de alguém da família, mas poderia ser um desconhecido, Sim. alguém que ao passar pela tua vida vai se sentir melhor com isso. E a transformação que acontece a partir de uma atitude nossa é o suficiente, é um start suficiente para as coisas acontecerem. Isso que você fala traz muito forte a lei do pertencimento, porque todas as pessoas querem pertencer. Isso pode ser no ambiente familiar, empresarial, em qualquer lugar, assim como nós queremos pertencer também. E o pertencer significa ser aceito como é, ser respeitado. Essa questão de ser aceito como é, quero te mostrar. Uhum. Tem uma fala do Marshall Rosenberg nesse livro, Criar Filhos Compassivamente, em que ele pergunta para o filho: Filho, eu sempre disse para você que eu te amo, né? Mas você sabe por que eu te amo? E aí o filhinho, com 5, 6 anos de idade, respondeu assim: Ah, eu sei, papai, você me ama porque eu deixo meu quarto arrumado, eu faço as tarefas, eu tiro nota suficiente, enfim, boas notas. E aí começou a relacionar só os aspectos que ele sabe que com estes ele tem admiração do pai. E o que ele diz é o seguinte: não, eu não te amo por isso apenas. Eu te amo por você ser quem você é. Imagine, o Dr. Guido te ama exatamente por você ser quem você é. E você ama o seu irmão exatamente por ele ser como ele é. Isso é o mais importante, a gente ter essa liberdade de ser, porque é natural que sejamos diferentes, né? E essa é a própria riqueza da humanidade, mas é um grande exercício para nós, inclusive de humildade, né, Ali? Aceitar essas diferenças, né? E não ficar pré-julgando, porque se nós percebermos, normalmente a nossa frustração em razão da outra pessoa é porque ela tomou uma decisão diferente daquela que nós tomaríamos, ou que nós achávamos que seria melhor. Então, nós pensamos, ah, mas isso não é o que eu considero justo, ou isso não é o que eu acho que é o melhor para minha vida, ou para a educação do filho, ou para a Sim, questão profissional. Tudo bem, mas é o que aquela pessoa está decidindo para a vida isto. dela, e eu preciso aceitar isso e dar autonomia para que ela aceite isso. E não refletir isso na relação, exigindo que a outra pessoa faça aquilo que eu desejo. Então, às vezes é algo que parece ser simples, é desafiador, mas é simplesmente no sentido de deixar a pessoa ser quem ela é, tomar as decisões por ela e não ficar com esse peso exigindo que ela seja Sim. diferente. Veja a palavra que você usou, com este peso. Uhum. E você disse também o quanto é difícil. Isso resume tudo. É muito difícil Desafiador. viver no cotidiano sem julgar. É um desafio imenso que pode ser superado. Agora, quando você consegue superar, você vai experimentar essa leveza. É tão mais fácil não precisar julgar as pessoas. É tão mais fácil respeitar as escolhas que a outra pessoa fez porque ela entendeu melhor, né, no seu contexto de vida, com aquela bagagem de experiências que ela traz. A gente não sabe o que a outra pessoa traz.
A gente mal sabe o que a gente traz na nossa bagagem, porque diz Freud que tem uma parte, né, escura da casa, que é o inconsciente, que a gente nem sempre acessa tudo. Então, são tantos os fatores, né, que no mínimo pedem que a gente respeite. E como isso é profundo. E ao mesmo tempo leve, traz uma mudança, eu até diria radical, de forma positiva, quando conseguimos encarar dessa forma. Claro que escorregamos aqui e ali, e não é de um dia para o outro, mas gradativamente conseguimos chegar nesse ambiente que é tão mais leve, tão mais construtivo e que acaba influenciando diretamente nas nossas relações e até na nossa relação com nós mesmos. Que isso é também tão desafiador. Mas antes tinha falado, eu quero voltar nesse tema. O tema era sobre sentimento? Qual que era? Ou autoconhecimento? Autoconhecimento. 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 Eu queria falar sobre a gente... Deixa eu pegar o livro que é a referência desse assunto, porque eu achei o máximo. Também do Marshall, né? Por coincidência. Nessa obra do Marshall, O Surpreendente Propósito da Raiva, uma obra bem fininha, bem agradável. Todas as obras dele são muito acessíveis, né? De serem compreendidas. Gostosas de ler. Isso. Ele fala sobre o quanto é importante nós prestarmos atenção naquilo que sentimos quando vem a nós uma emoção ruim, uma emoção difícil, né? A psicologia diz que não existe emoção boa nem ruim, tá? Que todas as emoções vêm com um propósito e a gente deve respeitar isso. Mas quando eu digo uma emoção ruim, por exemplo, uma que não seja agradável, né? Eu quero dizer. E ele aqui fala da raiva. Então, quando você falava das diferenças que nós temos com outras pessoas, o quanto é difícil aceitarmos o ponto de vista do outro, às vezes ficamos enfurecidos com isso, ou temos dificuldade de relacionamento com uma determinada pessoa, a pergunta que eu proponho é a gente parar para analisar por que esse comportamento me incomoda, né? E quando isso acontece, ele aqui cita o botão da raiva, mas poderia ser qualquer outro botãozinho, ele compara com o sinal do painel do carro. Eu achei isso sensacional. Por quê? Se eu vou viajar e eu preparo o meu carro, coloco combustível, preparo a minha viagem. Aí, numa altura da viagem, o painel está mostrando uma luz vermelha. Eu vou continuar essa viagem como se nada tivesse acontecendo, ou eu vou parar para descobrir o que essa luz vermelha quer sinalizar. A gente não tem a menor dúvida em dizer que a gente vai parar. A gente vai parar, todos nós. Olha, o que está acontecendo? Seja o que for, mas eu dou atenção para aquela luz vermelha que acende, aquele sinalizador. E quando a raiva vem com uma emoção que nos toma, negativamente a tristeza, enfim, seja qual for a emoção, por que que a gente sente, coloca dentro de uma gavetinha, de uma caixinha, tampa e diz, não quero mais falar nisso. Essa caixinha vai romper uma hora, porque outras situações vão acontecer e daqui a pouco não vai caber mais na caixinha. E talvez você estoure na situação menos desejada possível, sem contar que enquanto está na caixinha, a gente continua sofrendo. Não deixa de existir. Nós só estamos... É impossível dizer. Aqui, mas tá... Isso. A emoção é algo totalmente involuntário, a gente não consegue controlar. Eu, num momento, posso estar extremamente feliz e 5 minutos depois acontecer alguma coisa que me deixe triste e eu não consigo controlar. Eu posso administrar os meus sentimentos. Para quê? Para lidar construtivamente com isso. Mas a emoção é algo natural do ser humano. Então, se conhecer é extremamente importante. E a dica que eu trago é: quando a luz do painel da sua vida acender para alguma emoção que você percebe que te incomoda, lembra que ela vem com o propósito de uma melhoria. Então, pare e pense, por que isso está acontecendo? E a partir daí, analisando, você vai descobrir algo que antes você simplesmente não investigava. E é justamente aí que reside o aprendizado. É aí que nós melhoramos, nos transformamos, né? Linda, linda analogia, e acho que fica como uma boa mensagem final para refletirmos. Eu ficaria aqui horas falando. Sério, amo todos esses insights e a ligação com a psicologia e com a relação humana e o quanto nós temos esse poder, né, de tomar as rédeas das nossas vidas. Como você bem colocou, não é uma questão de deixar de sentir ou deixar de ter problemas, de forma alguma. É uma questão de como eu irei reagir a isso. E às vezes é construir um ambiente em que eu me sinta confortável em falar. Eu estou muito estressado.
Eu no momento não posso falar porque aconteceu um negócio no trabalho, não quero falar. Só um pouquinho, daqui a pouco eu volto. E tudo bem. Saber fazer uma pausa, saber expressar de uma forma construtiva é o que vai aos poucos enriquecendo ainda mais. Então, só posso dizer obrigada pela sua partilha, obrigada por ter colocado tanto de quem você é aqui nesse nosso bate-bola de hoje. E gostaria de passar a palavra agora para as considerações finais. Infelizmente, tenho que terminar, mas eu, por mim, olha, emendava aqui horas. Ai, Ali, eu acho que essa sensação que a gente sente quando está fazendo algo que a gente ama, lembra que a gente começou falando sobre isso? E eu termino dizendo que eu amo o momento que eu estou vivendo agora. E isso, numa determinada abordagem da psicologia, eu volto a falar do psicodrama, ele chama de espontaneidade. Ele diz que a gente consegue ter essa leveza, essa fluidez, que é chamada nessa abordagem por espontaneidade, é porque você está no estágio flow, que outros autores falam, você está simplesmente sendo feliz naquele momento. Então, por esse momento de felicidade que você me proporcionou, em estar sendo quem eu sou, falando sobre aquilo que eu acredito, aquilo que nós partilhamos como desafios, como inquietações, eu te agradeço imensamente e eu desejo que as pessoas vivam isso, que as pessoas façam a palavra circular, que elas falem o que sentem e que elas escutem o que a outra pessoa tem a dizer também. A partir do momento que nós respeitarmos a necessidade que as pessoas têm de expor seus sentimentos e o que sentem, a gente naturalmente vai colher como consequência disso uma tranquilidade maior, uma leveza no modo de ser, e as pessoas precisam mais do que nunca. A sociedade vive numa lógica da velocidade, numa opressão sobre tantos aspectos de que deve ser isso, deve ser assim, deve ser assado, que elas acabam se moldando ao que se espera delas, e sem mesmo descobrir quem elas são. E nada que é extremo faz bem, né? Nada do que é feito em excesso faz bem. Dizem que até tomar muita água não faz bem também, mas a gente precisa tomar água. Então, tudo em excesso, seja do zero ao tudo, não é positivo. Há um ponto no meio do caminho que é o tal equilíbrio. E esse tal equilíbrio, nunca ninguém vai conseguir dizer para você qual é. Você que tem que descobrir. E é um ponto que muda durante a nossa vida. Que bom, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida é exatamente aquele circuito que mostra que o nosso coração está pulsando. E que com o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E eu desejo que essa jornada da sua vida seja muito, muito feliz. Cheia de momentos assim como esse, como nós vivemos aqui. Muito, muito obrigada. Só posso dizer obrigada por esse momento maravilhoso. Tenho certeza que conseguiu passar todo esse seu amor, sua dedicação para quem está nos ouvindo. E aproveito para falar, olha, deixe nos comentários, faça suas perguntas, que nós vamos poder respondê-las. Se for algo direcionado para a Quitéria, eu depois posso encaminhar. Também deixarei aqui nos comentários, na descrição do vídeo, um pouco sobre o seu site, sobre o seu canal, Quitéria, para que as pessoas possam conhecê-la ainda mais. E eu peço também que deixem o que vocês gostariam de ver por aqui, para que possa trazer mais conteúdos e sigamos juntos nessa caminhada. Quitéria, um beijo grande, muito obrigada. Obrigada, Ali. Um grande abraço para você e para todos que nos assistem. Até a próxima. Tchau, tchau.